Em mãos, Beats Studio Buds, um fone que saiu faz mais ou menos 9 meses, já está um bom tempo por aí. À época custava R$ 1.700, agora já está saindo na casa dos R$ 900 e a novidade é que está chegando em 3 novas cores. Antes, preto, branco e vermelho. Agora chegam o cinza, o rosa e esse aqui, azul oceânico, para compor o elenco. E uma das maiores novidades aqui é que se até pouco tempo atrás Beats era sinônimo de iPhone, agora ele tem uma maior integração com o ecossistema Android. Você abre o case, pareia rapidinho e tem uma experiência muito similar ao iPhone, desde que você instale o app da Beats no seu telefone Android. Obviamente a gente testou o fone, testou essas novas funcionalidades e traz hoje nesse vídeo sobre o Beats Studio Buds. E bora começar tirando ele da caixa. Olha só, tem cancelamento de ruído ativo, tem modo transparência, que é para você ouvir o mundo ao seu redor, e aqui para cancelar os ruídos. Aqui na lateral já fala que ele é feito para o Apple TV, iPhone e iPad, mas obviamente também para o Google Play. Aqui vale um adendo. Quando a gente fala de Apple, não tem app, porque isso já está incorporado no iOS, no iPadOS, então você consegue simplesmente parear e já tem os acessos todos ali. Agora, para o Android eles trazem um app, então tem o app da Beats onde você pode configurar tudo. Voltando aqui para trás, ó, mais detalhes sobre o carregamento, é USB-C para USB-C, você tem aqui o case, os fonezinhos e já informações sobre bateria. Então são 5 horas de bateria com o cancelamento de ruído ativo ou o modo transparência e 8 horas sem, com 2 cargas extras no case. Então totalizando você tem 15 horas de cancelamento de ruído ativo ou até 24 horas, o que é bem legal caso você escolha não usar isso, deixar ele sem nenhum tipo de feature adicional. Então bora tirar da caixa. Aqui na parte de cima já está aberto, porque afinal eu precisei testá-lo antes de trazer para vocês. E tirei aqui, tem essa fita aqui que prende e logo embaixo a primeira informação. Para parear, mantenha ele no case, né, nesse estojo com a tampinha aberta. Então vamos tirar ele aqui, botar de lado. Aqui é só isso que tem nessa parte. No restante ele tem algumas informações bem legais e eu gostei muito da apresentação, olha só. Teste aqui, teste gratuitamente. Aqui alguns comandos, já mostrando que você tem comandos nele. Então você tem aqui um toque para dar o play e pause, ou atender ligações e desligar ligações, 2 toques para avançar para a próxima faixa, 3 toques no fone, que é aqui nesse pontinho vermelho, para justamente voltar uma faixa, e contínuo você pode navegar entre modo sem nenhum tipo de cancelamento de ruído ou modo transparência. Então você tem as 3 opções, tanto no fone esquerdo quanto no direito, você tem esses toques 1, 2 e 3 botões que você não pode configurar, mas o que você pressiona e segura pode ser configurado isoladamente para cada lado. E ao colocar no ouvido, você coloca ele e dá uma giradinha, ele encaixa, isso é bem legal. Teste gratuitamente, ou seja, se você comprar, você leva o Apple Music aqui para pelo menos 3 meses gratuitamente. Você só escaneia aqui e começa o teste. Isso vale para novos usuários. Vou deixar aqui e vou começar a mostrar outras coisas que tem aqui, ó. Esse aqui, por exemplo, é um modo rápido com as principais features, então ele tem as principais mensagens aqui, já disponível em várias línguas. Ele está em inglês, não é só para o Brasil, e a gente dá para ver que o botão de pareamento está do lado de dentro, tem luzinha LED aqui indicativa, e você tem o carregamento para o USB-C, o manual dando essas instruções. Tem o selo da Beats, né, que é aquele selo ostentação, que você pode querer colocar, por exemplo, no notebook ou no carro, que nem a Apple tem, a Beats, sendo uma empresa da Apple, também coloca. Temos aqui ainda um manualzinho, que é um manual de cuidados e manuseamento, explicando o básico sobre o produto, também em 3 línguas, português, inglês e francês. E por fim, temos aqui também o manual de garantia, então garantia de 1 ano, limitado, e que você aplica. Do lado de trás, a gente tem aqui Fast Fuel, deixando claro que você consegue dar mais um gás. Com 5 minutos, você tem até 1 hora de bateria. Então você botou o fonezinho aqui dentro do case, em 5 minutos mais 1 hora. E um bom som começa com um encaixe perfeito. Então aqui dentro tem as ponteiras. Ele já vem com ponteiras instaladas, mas aqui dentro nós temos um par pequeno e um par grande.
Isso ao contrário dele aqui dentro, que vem com um par médio. Então a gente tem um pequeno, um grande e aqui dentro um médio. Isso é o que vem na caixa, esses textinhos bem visuais, explicativos, que ajudam bastante. Vou botar essas coisas de lado aqui, nada disso eu vou precisar agora. E vou deixar aqui a caixinha no cenário e bora começar a conferir o fone em si. Aqui, como vocês podem ver, tem a tampinha, abriu, já pode ver os fones, vou mostrar aqui para cima, olha só que legal o encaixe dele, nessa cor bem diferentona. O botão aqui, o LEDzinho já está ativo. Aqui dentro tem um botãozinho para pareamento, que isso você nunca vai precisar no iOS, mas para o Android, no primeiro pareamento, é bem útil. Na parte de baixo a gente tem a porta USB-C para o carregamento aqui. E é isso, pessoal, é esse design aqui mais arredondado, não é muito espesso, então cabe bem no bolso, fácil de levar, abre e fecha fácil. O encaixe também é bem legal, então você tem o encaixe, olha só, ele quase suga aqui o fone para encaixar e ficou bem preso magneticamente. Bora tirar um aqui e conferir o design do fone em si. Olha só, pessoal, a gente tem aqui ó, a ponteira, e ele tem esse formato mais buds mesmo, que encaixa dentro do ouvido, e aqui os sensores de carregamento, e aqui a parte de cima que tem uma boa pegada. A gente tem uma boa pegada nele, ele é fácil de pegar e pegou e encaixou facilmente no ouvido, dá essa girada, fica super firme. Ele tem um ótimo encaixe, o que transforma num ótimo fone para atividade física. Como tem IPX4 aqui também, contra respingo e suor, você tem um fone que você pode levar para academia, andar de bicicleta, ele fica bem preso, bem encaixado, não cai e isso é muito legal. Notem que ele tem aqui um botão físico, olha só, vou mostrar aqui para a câmera de cima, ó. Quando você dá um cliquezinho aqui, ó, eu consigo notar o cliquezinho que ele tem aqui. Esse botão é físico nessa área aqui e é por ele que você pode dar comandos. É por ele e pela Siri, né? Então você pode dar o comando, falar com a Siri, dar comandos de voz, interagir. O legal é que no Android a gente pode apertar, configurar através do clique, dar um comando de voz. E como eu estou no Android, ele funciona com o Google Assistente. Então a Beats está cada vez transformando os seus produtos, ao contrário da Apple, da linha AirPods, em produtos mais compatíveis com telefones da concorrência. Afinal, a Beats não fabrica telefone. Então ela está entregando um pacote tão bom quanto para o iPhone, para a linha Android, e esse cara aqui, o Studio Buds, foi o primeiro a trazer essas features. Bom, mas vamos puxar aqui um dispositivo, vou puxar aqui o iPad para a gente ver como é que funciona na prática. Olha só, tá aqui no quadro, vou abrir aqui. Quando eu abro o fone, ele automaticamente tem essa detecção e já abre aqui um pop-up dizendo a bateria, e tanto do case quanto do fone. Então eu vou botar no ouvido e aí fechar o case, e vocês vão notar que ele já vai fechar aqui e mostrar só nesse caso do fone. Eu já estou conectado aqui, então eu consigo ver aqui, ó, Bluetooth Beats Studio Buds. Se eu entrar nas configurações dele aqui, eu já consigo ter alguns controles. Não é esse fone, é esse aqui. Eu já tenho aqui o modo de cancelamento de ruído, desativo, e ele sempre dá um aviso sonoro aqui no fone, então eu tenho um retorno se ele está ativando a nova feature. Modo ambiente, que eu consigo ver tudo ao redor e eu agora voltei a me ouvir. Cancelamento de ruído, ele trava mesmo. E aí você tem todo o nome do fone, a versão, o firmware está atualizado, etc, garantia, e é os comandos básicos. Você não tem aqui, por exemplo, um equalizador, até porque esse fone traz um equalizador dinâmico. Ao trazer um equalizador dinâmico no Beats Studio Buds e no Beats Fit Pro e nos outros modelos, assim como a Apple, você tem um ajuste de acordo com o tipo de som que está ouvindo. Então, se você for ouvir, por exemplo, o som, um rap, ele vai ajustar as frequências, tanto grave, agudo e as médias, para ouvir esse estilo de música. Quando for rock, pop, MPB, ele faz ajustes entendendo o tipo de música que você está fazendo. Tipo MPB, os meio tons precisam estar destacados, a voz em primeiro plano, então ele dá um pouco de ganho nisso e ele equaliza as outras frequências. É uma forma que a Apple fez para fazer com que a grande massa conseguisse ter a melhor experiência. Afinal, a maior parte dos usuários não sabe equalizar um som e você dando essa opção manualmente, eles acreditam que você não tire o máximo disso. Isso é bem legal para a maioria dos usuários, mas o usuário que tem maior conhecimento de som poderia ter esse controle na mão e a gente não tem isso aqui. Outra coisa que você tem de diferencial na Apple é que se eu botar aqui e abrir o Apple Music, eu tenho aqui a possibilidade do som espacial.
algo que é um diferencial da Apple, principalmente nos produtos que tem o chip H1 ou o W1. Esse cara aqui não tem nenhum dos dois chips. Então, mas mesmo assim, eu tenho o áudio espacial aqui. Então aqui, pessoal, olha só, já tem o áudio espacial e essa reprodução com Dolby Atmos, que dá um palco sonoro. Na verdade, ele dá uma imersão muito maior. É como se tudo estivesse tocando ao seu redor e uma experiência maior. Eu já falei disso nos reviews de fones da Apple, já falei nisso no Beats Fit Pro. Funciona muito bem, trazendo uma maior imersão, é como se você estivesse no meio da banda, essa espacialidade traz uma experiência nova, uma imersão maior, e ele usa isso com Dolby Atmos, que é o canal tridimensional e realmente faz um efeito muito legal. Isso tem aqui, mas não está disponível no Android, então por isso que eu estou mostrando essa experiência aqui dentro, e ela só é possível realmente vestindo o fone e entendendo, porque é difícil explicar essa imersão. Mas aqui dentro eu tenho as vantagens. Eu já falei que são 3 meses de Apple Music, então se você comprar esse fone, você já tem como experimentar um pouco e ter uma ideia do que é isso, desde que você tenha um dispositivo Apple. Então agora bora tirar o iPad do quadro e mostrar como é que é a experiência no Android. Vou botar ele um pouco aqui de lado e vou trazer um tablet Android, olha só, galera. Esse aqui, ó, é o Mi Pad 5, um tablet que tem Android e agora com o Android Fast Pair, que foi lançado ano passado no Google I/O, você tem a tecnologia de pareamento rápido. Em teoria é só abrir o case e ele já vai criar uma experiência similar ao ecossistema da Apple. Vamos ver como é que funciona? Eu vou abrir aqui, ó. E ele automaticamente vai mostrar ali, ó, já mostrou o logozinho do Fast Pair ali, ó. Quando ele mostra isso, ele já mostra aqui algumas features, olha só, deixa eu voltar a mostrar como é que é, olha só. A gente já tem aqui o carregamento, quanto tem de bateria, que é mais ou menos similar à experiência da Apple. Ele já está pareado, então se eu botar o fone aqui, ele automaticamente já sai reproduzindo música desse dispositivo. O legal é que para fazer esse sistema aqui, você tem um app para isso. Esse é o app da Beats. Então a gente tem aqui o Beats Studio Buds do Jackson. Então a gente tem aqui modo inativo, modo de cancelamento de ruído e transparência, que é o modo ambiente. Você tem outros recursos do produto, que na verdade ele mostra aqui algumas experiências de como você usar o fone no seu ouvido, de como você reproduzir áudio usando os botões ali. Também os controles que você tem de ajuste aqui, cancelamento de ruído, e o carregamento através do USB-C. Então ele já te dá um tour pelo sistema. O próximo controle que você tem aqui é o dos ajustes dos botões. Eu já expliquei que no iOS, 1 clique, 2 cliques e 3 cliques não é ajustável. Aqui a mesma coisa, você só ajusta o clicar e segurar. Então você pode setar um lado de um jeito, o outro de outro. Então no direito eu botei assistente de voz. Como eu estou usando assistente de voz, eu vou segurar e aqui para ver o que acontece, olha só. Ele perguntou se eu quero usar o Google Assistente ou a Alexa. É um fone da Beats, que é da Apple, e eu posso usar o Google Assistente ou Alexa dentro do universo Android. Dentro do universo iOS é só a Siri. Então tem possibilidades aqui de ajuste de comando de voz. Uma vez que eu selecionei um deles, olha só, eu ativo a Siri, por exemplo, no caso aqui a Alexa, estou dizendo que eu aceito, que ele use e pronto. Alexa, vai chover hoje? Ela me falou, não sei. Tá de sacanagem. Mas enfim, funciona, é uma vantagem a mais. Fones antigos da Beats e da Apple não traziam essa integração. Então agora que você tem funcionalidade num fone premium de boa qualidade, na casa dos R$950, e que funciona muito bem no universo Android, mas também atende muito bem no universo da Apple. Com bom cancelamento de ruído, eu saí por aí andando, testando o cancelamento de ruído dela, entrega um bom resultado. Não é tão premium como o Beats Fit Pro, como o AirPods Pro, o AirPods Pro, ou como outros fones Android na mesma linha, o Sony, por exemplo, da WF-1000 XM3 ou XM4, e outros fones premium, mas é um fone mais barato. Quando comparado com esse cara aqui, ó, que a gente acabou de testar, que é o Amazon Echo Buds, ele entrega um melhor resultado, e o Amazon Echo Buds está na casa de R$850. Então é só para comparar um posicionamento. Aqui você tem 5 horas de bateria sem nenhum modo ativo e 6 horas e meia com cancelamento de ruído ativo. Aqui você tem 5 e 8 horas. Então ele entrega mais bateria. Também tem mais bateria no case. Então são propostas diferentes, aqui você se obriga a usar Alexa o tempo inteiro. Nesse fone aqui, como a gente viu, tem Google Assistente, tem Alexa, ou na Apple
tem a Siri. Então são várias propostas diferentes. É para posicionar ele contra um outro fone que está mais ou menos na mesma categoria. Pessoal, modo ambiente funciona excepcionalmente bem, assim como em todos os fones da Beats. O modo de cancelamento de ruído funcionou muito bem. As ligações, o microfone funcionou muito bem também. Alô? Oi, Blake, tudo bem? Tudo certo? E aí, tá me ouvindo bem por aí? Tô te ouvindo bem, sim. Tá só com um pouco de compressão, mas eu acho que é isso mesmo. Ah, bem aceitável. Você tá pegando muito barulho da rua ou o microfone tá cancelando o ruído? O microfone ele tá compensando, né? Então tá aquele áudio um pouco estranho, mas eu consigo entender. Tá, beleza. Então, valeu, cara. Obrigado. Nós. Então, de uma forma geral, com o IPX4 e com um encaixe muito bom no ouvido, ele entrega uma boa experiência. A Apple falou, a Beats falou, na verdade, que testou em milhares de orelhas esse fone até chegar nesse modo bem ergonômico. E eu vou te dizer, ele é um fone de 5 gramas, leve, que entra na orelha e você esquece. Quando você bota ele dentro do ouvido, ele é intra-auricular, joga o som lá dentro, e você realmente tem uma experiência de conforto total, com segurança. Gostei muito e ainda muito mais por ser um fone que tem um bom preço, né? Um fone nessa casa que é super premium e navega bem tanto no seu celular Android quanto o iOS. Já em som, ele tem uma assinatura muito próxima do que a Beats costuma entregar. Então tem bons agudos, bons médios e graves que não vão muito longe. É bem equilibrado de uma forma geral. E como ele tem esse equalizador dinâmico, você consegue entregar bons sons em qualquer tipo de faixa, mesmo que você não saiba mexer em equalizador, até porque não tem. Ele faz para você e isso é muito bom para a maioria dos usuários. Então, em suma, é isso, pessoal. É um fone premium que te entrega uma boa experiência. Você tem um fone Beats, desenvolvido pelo Dr. Dre, pela empresa que era dele, hoje é da Apple, e que é um fone que tem esse conceito de fone fashion, que traz várias cores, nesse caso azul, mas tem rosa, tem vermelho, tem cinza. Ele sai do lugar comum e leva o fone para um conceito mesmo de moda, de você poder combinar com outros dispositivos, e isso é muito legal. A Beats fez uma revolução no mercado de fones, por fazer as empresas repensar um pouco como elas iam posicionar seus fones no mercado, que fone é muito mais do que só som. Hoje a gente usa o fone para outras coisas, até mais do que para ouvir música, como para controlar o celular, para fazer ligação, para fazer muita coisa. E ele é muito competente nisso tudo, gostei muito, tanto para o usuário iOS quanto para o usuário Android. É um mérito da Beats ter conseguido isso. 6 cores, bom preço, boas features. Beats Studio Buds, galera. Valeu? Esse foi meu vídeo sobre esse produto. Vocês já sabem, tem muitos vídeos de tecnologia aqui no canal. Eu sou Jackson Boing, fico por aqui. Um abraço e até a próxima.